vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, aqueles que nos seguem nos seus lares, o Evangelho de hoje nos fala que nós somos chamados a seguir a lei de Deus. Quando nós nascemos, Deus imprimiu na nossa alma a lei, né? A lei divina natural. Todo ser humano que vem ao mundo, ele já nasce por um desígnio de Deus, por uma vontade de Deus, né? A nossa natureza humana, que é criada por Deus, ela tende para Deus. Portanto, todo ser humano em qualquer parte do mundo, né, seja ela quem for, viva onde vier, qualquer cultura, vamos dizer, a tendência natural do humano pelo divino. É próprio da natureza humana buscar Deus. É algo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós viemos dele. E não tem como ser diferente. Nós procedemos de Deus, Deus que nos fez. Então, por isso que a natureza humana, ela clama, busca, deseja e quer Deus. E para que a nossa natureza humana ferida, que a gente nunca pode esquecer, muito embora exista essa tendência natural para Deus, uma força que nos atrai para Ele, que Deus colocou em cada um de nós, também existe em nós uma força contrária, que não é a desejo de Deus, mas que é a força do mal, que o inimigo colocou no nosso coração devido ao pecado e à desobediência. Por isso que nós temos que estar sempre muito atentos, porque quando dentro de nós existe duas forças, quando dentro de nós somos atraídos, existem duas coisas que nos atraem, nós podemos escolher tanto uma quanto a outra, não é verdade? Se tem duas forças que nos atraem, nós temos que estar atentos, porque nós podemos ser atraídos, seja por uma como pela outra. Por isso que o Evangelho de hoje nos fala que Deus nos deu as leis, os preceitos, tudo aquilo que Jesus veio revelar como Filho de Deus e deixou à igreja, transmitiu à igreja, deu aos seus apóstolos, aos papas, aquilo que os sacerdotes, o papa, os bispos, aquilo que a igreja espalhada pelo mundo inteiro ensina, nenhuma vírgula será tirada, né? Porque a igreja, ela é uma fiel transmissora. A igreja transmite tão somente aquilo que ela recebeu do seu divino fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquilo que dizia domingo na posse, uma frase bonita do nosso novo arcebispo, né? Além da bela homilia que fez, ele dizia que a nossa vida nesse mundo deve ser um treinamento para entrar no céu. A vida do ser humano na terra é um treinamento para entrar no céu. E vocês sabem, com essa imagem bonita, o treinamento, né? Quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente precisa treinar. Logo depois da missa vai ter o jogo da seleção brasileira. Sim ou não? Sabiam? A seleção brasileira vai jogar. E ela está treinando faz o quê? Uma semana que ela está treinando para ver se ganha hoje à noite. Logo, logo vai começar a Copa América, né? Copa sei lá o quê, né? A seleção brasileira, pegando exemplo, para conquistar a Copa América, ou tentar conquistar, vai fazer um profundo treinamento. O aluno, quando ele quer tirar uma nota boa na escola, para ele não ser reprovado, ele estuda e se esforça. Quando a gente quer fazer alguma coisa bonita, uma apresentação que seja, a gente treina, ensaia, não é assim? Está vendo? Pois bem, assim também deve ser aplicado. Se eu desejo e quero entrar no céu, e eu acredito que todos nós tenhamos esses desejos, por isso que o bispo falou, que a nossa vida
nesse mundo, ela é um treinamento para poder um dia entrar no céu, um treinamento. E no caso do exemplo que o padre falou, a seleção brasileira, eles estão treinando e tem um técnico. Não tem um técnico? Tem um técnico, tem um departamento médico, tem até psicólogo, tem nutricionista, tem massagista, tá vendo? Tem uma equipe de pessoas que vão auxiliar, ajudar no treinamento. Nós também, Deus, Ele é tão perfeito e tão bom, que visando a nossa salvação, Ele deixou os seus técnicos, vamos dizer assim, né? Deixou os papas, os bispos, os sacerdotes, né? Deixou os seus mandamentos, deixou a liturgia da igreja, a palavra de Deus, deixou os mandamentos. Veja, o Evangelho hoje diz aqui, ó, quem obedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar e viver, será o maior no reino dos céus. Porém, quem desobedecer e não praticar, será considerado o menor. Então, assim como a igreja, ela é um instrumento de salvação. Por isso, na igreja, com a liturgia da igreja, com os sacramentos, com os mandamentos, com a lei de Deus, com o amor, a caridade, e aquilo que o Papa Francisco fala, com uma igreja sinodal, uma igreja que dialoga, uma igreja que ama, uma igreja que obedece à lei de Deus. Temos que estar muito atentos, porque quando em nós bate o espírito de rebeldia, né? E o bispo também falava que era inadmissível alguém dizer ser católico, estar em comunhão com a igreja e não estar em comunhão com o Papa, com o bispo, com a CNBB, né? É uma contradição, porque a igreja, repito, é fiel depositária. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa ensinou doutrina que ele sonhou. Vocês já viram? Olha que entrei na igreja com 13 anos de idade, já estou com 56 e estudei muito. Nunca ouvi ninguém dizer, sei que a igreja católica ensina somente aquilo que ela recebeu de Cristo. E como padre, fui orientado, educado e formado nesse sentido. Que nós, padres, devemos transmitir, não as teorias que eu sonhei, eu penso tanta coisa, viu? Mas eu nunca ensinei, eu ensino aquilo que a igreja ensina. Assim como todos os sacerdotes devem ensinar aquilo que recebeu da igreja. O ensinamento é da igreja. Foi dado à igreja. E foi dado por Jesus Cristo. E a igreja tem que ser fiel aos ensinamentos de Cristo. Fiel. E o católico, o cristão, eles têm que estar em plena comunhão. Para estar na igreja, precisa estar em comunhão com a igreja. Plena comunhão com a igreja. Aderir tudo aquilo que ela ensina. Praticar e viver com a graça de Deus. Sem ela a gente não faz, porque nós somos todos pecadores, limitados. Então nós precisamos sempre da graça de Deus, porque ela é instrumento de salvação. Por isso que nós possamos viver nesse mundo, né, como um treinamento, né, como diz o nosso novo arcebispo. A nossa caminhada nesse mundo é um constante treinamento visando a meta final. Aquilo que Santo Agostinho muito bem disse nos seus livros, né? De Deus eu vim, para Deus eu voltarei. Fizeste no Senhor para vós, e inquieto estará nosso coração, até não descansar em vós. Nossa natureza humana reclama, pede, quer e deseja Deus. Dele que nós viemos, para Ele nós haveremos de voltar.
Então, que a igreja seja esse sinal, a igreja e toda a riqueza, todo o tesouro espiritual nela contida, sejam os instrumentos eficazes para que nós, treinando bem, sendo fiel, humilde e obediente aos ensinamentos da Mãe Igreja, possamos um dia estar com Deus na glória eterna, né? Para a qual cada um de nós foi feito. Louvado seja nosso